Vamos lá, Francis, boa noite, vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Francis, a gente vai dar início na reunião dos alvos individuais do Brasil. Hoje é dia sexta-feira, 25 de novembro de 2022, né? A gente vai começar por mim mesmo, vou me apresentar, falar um pouco de como aconteceu tudo comigo e como que é o nosso dia a dia aí, tentar resumir o mais rápido possível, né, para o pessoal falar também aí. Sou Francis Penco, moro aqui próximo de Campinas, São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tenho 40 anos, sou vítima desse programa de controle mental MK Ultra desde 2016, né, eu tinha acho que 36, 2016 tinha 34 anos, e aí o pessoal, eu acabei arrumando uma encrenca aqui com o pessoal da Elite, eles começaram a me perseguir, né, mas nessa época eu já era vítima de controle mental e não sabia, né, que o pessoal me monitorava lá, eu via meus vizinhos, só que eu não tinha voz na cabeça ainda, né, e aí depois de uma desavença que eu tive com ele, ele começou a me perseguir, eu fui num churrasco com os amigos da residência nova que eu tinha alugado para morar, e aí quando eu cheguei lá o pessoal me dopou, e aí a hora que eu tava dormindo, eu acordei com um barulho de televisão dentro da cabeça, mudando de canal, né? E aí eu comecei a me questionar o que era aquilo, depois vozes, e aí o pessoal gritando um monte de coisa pela rua, né? Um monte de palavra gatilho, coisas pessoais que eu ouvia, né? E eu achei que era um surto psicótico que eu tava tendo. Aceitei fazer o tratamento de esquizofrenia, mas assim, já desconfiando que era alguma coisa que não era, digamos assim, um surto, né, uma falha nas glândulas endócrinas que a gente tem no sistema nervoso central. E aí, o tempo foi passando, eu estava trabalhando na Claro, e foram acontecendo algumas coisas que eu comecei a ficar muito mal com toda a situação, e comecei a aprontar, fazer um monte de coisa para mim tentar, digamos assim, arrastar quem estava atrás de mim, né? Porque aí eu queria saber o que estava acontecendo, e o pessoal me ameaçando um monte de coisa aqui. E aí eu acabei descobrindo, né, em várias gravações aqui que eu fiz, que tinha a filha da minha professora de yoga coletando material genético meu para fazer filhos, para sacrificar, né? Tem que deixar isso aí registrado. Gravei tanta coisa, desde a primeira pessoa que me implantou no MK Ultra em 2004 ou 2006, se eu não me engano. Era uma pessoa da igreja da congregação aqui, que eu tocava flauta lá. E aí ela me implantou uma vez, né, à noite, e depois disso ela não quis mais nada comigo e começou a fazer aquela tortura psicológica, né, de ficar mandando a imagem dela, ficar relacionando as coisas e os fatos, né, com a personalidade dela, para mim ficar encantado e tal. E, nossa, eu não sabia o que era aquilo, né? Mas depois o tempo foi passando, aí outras pessoas fizeram, aí ficou evidente, né, que tinha tecnologia por trás, que não era uma coisa natural, que não era nada assim da minha personalidade, né, que era eu perdendo o autocontrole em cima digamos assim, dos ataques eletromagnéticos, né, mas eu não tinha uma base, digamos assim, para enfrentar a situação na época. E aí eu acabei caindo, né, emocionalmente por causa disso aí e tal, mas graças a Deus depois disso aí eu comecei a estudar, fazer um monte de exercício com a mente, né, estudar umas filosofias. Eu criei base, né, emocional para conseguir lidar com isso, né, e aí com o tempo eu fui encarando as coisas de frente. Resolvi fazer uma máquina de energia escalar. Isso me deu um certo espaço, né? Depois disso aí eu tentei instaurar alguns inquéritos aqui, fiz alguns protocolos, né, na Defesa Civil e na Câmara Municipal, mas infelizmente eles sumiram, né, com a nossa página que a gente tinha aqui na Câmara, tinha onde a gente deixava nosso relato, deixava tudo ali, liberdade de expressão que a gente tinha aqui na cidade. E eles derrubaram, né? E, sei lá, depois disso daí, não consegui arrumar mais emprego, fiquei sendo vítima de calúnia na cidade.
de chacota, né? Entre outras coisas que eles fazem para nos desestabilizar, para tentar nos humilhar, junto com as vozes, né? E essa nanotecnologia que tem na cabeça, né? Teve envolvimento familiar também, enfim, outros detalhes que no decorrer da reunião, conforme for sobrando oportunidade, a gente vai relatando aí. Agradeço a oportunidade da palavra e quem quiser fazer o uso agora pode ficar à vontade. Tem alguém aí de São Paulo, Canção Nova aí? De Cachoeiro Paulista? Não, né? Não, tem de Santa Bárbara. Você é de onde? Santa Bárbara. Uhum. É perto de Canção Nova ali? Não conheço, não. Ô Fran, de São Paulo, onde você tá é onde? Eu tô a 50 quilômetros de Campinas, do lado de Piracicaba. Ah, tá. Porque, tipo assim, eu tava até pensando, se vocês fazem reunião toda sexta-feira aí, pessoalmente, né? Isso. Eu tava até pensando, tipo assim, que eu tô querendo morar em São Paulo, entendeu? Agora eu quero ver a convergência, como vai ficar. Tipo assim, vocês aí em São Paulo e eu chegando aí, todo mundo com essa médica espotando na cabeça, né? Quero ver a bagunça que vai ficar na onda, na energia. O pessoal tá meio distante, entendeu? Aham. Tem que ver certinho. Se quer fazer uso, quer fazer um desabafo, quer fazer alguma colocação, agora é o momento, pode ficar à vontade. Quer se apresentar? Pra quem? Você falou com quem? Na reunião, a gente tá gravando, você vai pro YouTube, entendeu? Nosso canal. Ah, vai pro YouTube? Sim. Eu pensei que fosse particular, Fran. Não, gente, tá gravando. Ah, tá tranquilo, pode botar no YouTube. Mostra mesmo tudo na verdade revelada, tem problema quer não. Se apresentar? Quer relato? Não, eu não me preservo de nada não, eu denunciei mesmo com força. Então, mas se apresenta aí, fala alguma coisa pra estar gravando a reunião pra ir no YouTube depois. Ai, gente. A minha história começa o seguinte, eu entrei na política em 2006, 2008, entendeu? E eu descobri como é que é feita a fraude eleitoral. Eu denunciei todo mundo o esquema no CNJ, no Conselho Nacional da Justiça. E depois que eu denunciei todo mundo lá, que eu descobri como é que é feita a fraude, eles me fizeram uma proposta de suborno, eu não aceitei, e começou essa bagunça na minha cabeça, entendeu? E me falaram que ia me transformar no diabo na cara dura. Eu falei, que história é essa? O que é isso, transformar no diabo, entendeu? Aí começou um tempo, coisa assim de 2, 3 meses depois, um dia eu tava dormindo dentro de casa, tava com uma roupa e acordei com outra. Eu falei, o que tá acontecendo? Tipo, aí depois no dia seguinte comecei a ouvir vozes, entendeu? As pessoas falando, jogando e fazendo tipos de torturas, né? Logo depois começou isso, depois que eu denunciei a turma, entendeu? Foi em novembro de 2010 que começou isso. E de lá pra cá eu tenho denunciado direto, né? Denunciado, foi feito muitas denúncias. E fui no Ministério Público e lutando, tipo assim, eles fazem muitas dissensões entre famílias, né? Eles fazem jogos, armadilhas, fazem vozes como se estivesse falando, eles abrem e fecham, enganam o próprio pai da gente, a mãe da gente, como se a gente estivesse falando, a gente não falou aquela frase, entendeu? São pessoas que ficam num equipamento, num microfone, e que são amigos nossos, tá, França? Amigos nossos que ficam falando no microfone, que eles chamam e tal. E até pessoas estranhas, todo mundo passivo, porque quer dinheiro, né? Eles ganham dinheiro em cima da gente. A gente é um mercado de apostas. Então é maçonaria envolvida, é todo mundo envolvido nisso. E, tipo assim, eu me agarro muito em Deus, né? Eu oro muito, eu rezo muito. E tudo isso que está acontecendo, eu vou relatar para vocês. Eu via muitos anos atrás em revelação de Deus, entendeu? E ele me mostrou essas coisas todas que ia acontecer comigo, desde do meu nascimento até o dia da minha morte, né? Então eu tô aguardando, tipo assim, uma expectativa de mudanças, de que o país
de que o ser humano se torne indigno de receber a vida, entendeu? Tenha misericórdia do próximo, que o que a gente vive hoje não é uma situação de brincadeira. É tortura que a gente vive. É 24 horas a pessoa falando no nosso ouvido, na nossa cabeça. E nem pra dormir, eles, tipo assim, pô, não tem como desligar pra gente dormir. Tudo é sobrenatural. E as pessoas acham que é sobrenatural. Só sobrenatural. Não, tem o sobrenatural e tem as coisas que acontecem, né? Naê, ô Josefa, por gentileza, você pode desligar o seu microfone? Se não, Francis, você desliga aí o microfone dela. Você tá me estando não? Aqui mostra que tá ligado. Tá me ouvindo? É justamente esse o problema. Está dando eco, a gente não sabe. Boa noite. E aí o eco está prejudicando a voz da Inaê. Você pode desligar? Quem tiver não estiver falando, desliga o microfone. Aí na vez que for falar, isso, agora vai. Muito obrigado. Pode seguir, Inaê, por favor. Aí, gente, eu de lá pra cá tenho denunciado, entendeu? Denunciado tudo que eles fazem. Eu botei em ouvidoria, coloquei no governo federal, coloquei na estadual, coloquei na municipal. Eu fui denunciando direto, entendeu? E tipo assim, ficam provocando meus pais, ameaçando meus pais, torturando também, pra poder, tipo assim, me interna aí na E. Ela tá esquizofrênica, entendeu? Esse tipo de coisa, essas coisas ficam jogando, fazendo rivalidade entre famílias. Gente, isso é muito triste. Tipo assim, o senhor de 80 anos, que é meu pai, entendeu? Ficar passando por isso não é brincadeira. Não é brincadeira. E as pessoas desconhecem o que a gente passa. Acham que sai da boca, porque da boca tem palavras, difere, tem poder as palavras, entendeu? Então, muitas coisas acontecem também do oculto, do sobrenatural. E as pessoas não desconhecem o que acontece. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, cada vez que eu falo, que eu comuniquei com as pessoas, que é conhecidos, que é amigos, etc e tal, eu converso assim normal como eu converso com vocês, entendeu? Com todos eles. Eu falo, gente, não joga, não faz o que eles estão fazendo, não faz no mercado, não extorque dinheiro, entendeu? Não aceita suborno, não vai na onda deles. O que adianta? Porque daqui a pouco eu tô com você que 5 minutos tô conversando com uma outra pessoa e você não vai estar conectada comigo, entendeu? As pessoas acham que eu continuo falando com elas. Isso é complicado. E eu não ouço o que a pessoa fala. Detalhe, tá? Eu fico ouvindo as vozes que eles ficam fazendo V2K, né? Não é isso que vocês chamam de V2K? E tipo assim, e eles são tão caras de pau que eles invadem a casa de amigos, entendeu? Eles fazem tudo. Eles fazem tudo. E eu sou monitorada 24 horas. É stalk no telefone. Tipo assim, computador, quando correios, tudo, absolutamente tudo. Onde eu vou, eles já estão num lugar primeiro do que eu, entendeu? E já troquei o telefone, o chip, entendeu? Já fiz tudo. E eles continuam monitorando, eles vão atrás e eles pegam, cara. É impressionante, eu não consigo fazer absolutamente quase nada, entendeu? Emprego que eu tô procurando, eles ficam jogando, as pessoas parecem que têm medo. Eles fazem as coisas do que eles ficam jogando no Entre-Mentes. Eles acham que esse negócio do Entre-Mentes é a vida real. Entendeu? Só que a vida real é o que a gente vive no dia a dia. Não é porque a gente é a vítima que a gente vai ser diferente das outras pessoas, entendeu? Isso vocês já estão passando por isso, né? Que vocês também são vítimas e sabem o que está acontecendo, né? E vocês têm que explicar isso para a família de vocês. Falar normal, sem jogar, e esquecer jogo do que eles fazem com vocês. Você tem que falar, fulano, falou isso, e vocês falar em voz alta para os seus filhos, para os seus pais, entendeu? Para os seus irmãos. E contar a verdade, mesmo que eles ficam receosos, não quero falar, não sei o que e tal, medo de levar tiro. Quanto mais você fala, mais você afasta o mal, entendeu? Porque você está contando a verdade. Tudo que é verdade é relatado, a verdade se sobressai sobre toda mentira. Então os poderes mundanos vão embora, entendeu? Isso é fato. E aí, gente, é por aí, tá? Muita coisa acontece, tem
coisas aí que, tipo assim, eu já falei até uma vez que tem coisas que o Francis pode até explicar como que fizeram esses negócios de até fazer filho nele, etc. Se tu quiser falar, né, Fran? É bem constrangedor, né? Você saber que, assim, as pessoas que a gente vivia junto, que a gente estimava, né, muitas vezes como familiares, né, eu tinha minha professora de yoga como minha mãe, a filha dela, ela ficava tentando fazer joguinho para me casar com ela, mas eu vi que ela era modelo e acho que ela fazia alguns programas, aí eu não quis me envolver e ela não quis também se envolver mais afetivamente comigo, só que aí ela se envolveu com o pessoal dos PERPs, né, e ela acabou pegando material meu, genético, né? Depois que eu descobri, eu gravei isso aí, tudo, nossa, eu fiquei louco da cabeça, joguei o celular na parede e não quis saber mais daquilo, mas não devia ter quebrado, né? E isso ia ser uma prova, uma evidência, assim, de tudo que eu falo, assim, incontestável, né? Mas fazer o quê? Eu tenho outros aqui, depois eu preciso dar uma ouvida, tem umas 30 mais ou menos dessa época aí que eu gravei lá, fiz essas gravações, sabe? Mas é bem pesado, né? Você saber que, digamos aqui, no meu caso é por familiares mesmo, né? Que eu sou oferta familiar e não posso deixar herdeiro na família, porque acho que é para não acabar com os bens, né? Que eles trabalham aí para crescer, para ser bons empresários, não sei o que lá, meus sobrinhos aqui já estão crescendo na realeza, né? Você vê que a educação deles, às vezes eles vêm aqui em casa, são bastante entojados com um monte de coisa, né? Então é uma acepção total, assim, digamos, de pessoas na questão familiar, na questão social, né? Que eles não querem ver você bem, eles não deixam, eu era o melhor analista da Claro, né? Eles não deixam você prosperar, sempre tem que ter alguém melhor do que você, te tentar deixar para trás, mas assim, eu tinha uma flexibilidade legal para lidar com isso, sabe, psicologicamente, emocionalmente, mas sei lá, são bem desequilibrados, né, digamos assim. Ah, gente, pra quem tiver com stalker no telefone que eles estão monitorando, é porque a resposta do jogo é pra falar que... Como é que é mesmo, gente? Eles não fizeram agora pra poder sumir da minha cabeça. É pra... Você tem que falar... Ai, eu esqueci agora. É porque é de um jogo que eles fazem com vocês e tem uma resposta por cima do jogo, tá? Aí eles param de fazer a bandalhagem em cima de vocês. Eles não precisam ter stalker no seu telefone, não, Francis? Deve ser clonado, né? Mas aqui, não. O pessoal quer fazer uso da palavra, pode ficar à vontade, deixa o pessoal se apresentar. Oi, Inaê. Oi. Tudo bem, amor? Tudo bem, pode falar. Boa noite a todos. Olha, Inaê, eu não posso ouvir música com fone de ouvido. Meu celular tem TV, eu não posso assistir programa na TV no meu celular. Eles interferem, emitem as vozes no aparelho, inclusive os assédios sexuais, quando eu deito. Eu tô aqui no meu trabalho, eu tô sem dormir desde ontem às 4 horas da tarde. Então, queimando minha cabeça. E uma coisa, pessoal, que eu quero deixar bem claro para vocês é que eu sou funcionária pública, estadual, e o gang stalker que eu ouço lá em volta do meu prédio e dentro do prédio, né, do V2K, porque eles propagam as vozes, né, próximo a nós. Eu ouço aqui, e essas vozes dá para gravar, tá? E aqui pega na todo... interferência do celular, no meu celular pega a interferência deles, tudo que eles falam na mente, pega na minha interferência no meu celular. Eles falam, isso dá pra gravar direitinho. Não, isso não. O que não, eu gravo eles, já gravei, tá? Eu gravei Stalker e o Gang Stalker. Agora, eles
eles praticam o stalker usando o meu aparelho de celular. Eles imitem a voz junto com o programa que eu estou assistindo ou a música no meu aparelho de celular, entendeu? Eles ficam falando comigo. Eles não, né? Um operador, né? Porque quem fala comigo é bandidão, viu? Não é gente contratada, não. É para trabalhar nisso daí, porque eles falam que é trabalho, que eles estão trabalhando, né? É os caras mesmo. E eu sei quem são. Entendeu? Oi, é muita gente. É como tem maçonaria envolvida nisso, você vê que em cada lugar do Brasil, cada cidadezinha tem uma maçonaria. E quando tem uma maçonaria, tem poder oculto em cima disso. Em cada, sabe, sempre tem uma vítima em cada lugar. Se tem maçonaria em tal lugar, tem uma vítima. Você pode ter certeza disso, entendeu? Porque tem sugamento de energia, tem estupro eletrônico, tem abuso de poderes ocultos, tem coisas que a pessoa sente no corpo, tremedeira, etc e tal, né? Tem tudo. Então, Inaê, esse negócio da maçonaria eu sei, tá? Inclusive, ultimamente, eles estão falando o nome de líder de facção. Tá dando interferência mesmo. Da meu entre-mente, tá? Então, assim, eles usam isso com meu filho, tá? Eles surtam. Olha, vocês não têm noção o que é, tá? Dentro da minha casa, tem, entre eu e meu filho, tem vários crimes que eles estão praticando com esse crime cibernético, tá? De lá, olha, eles já implantaram dentro da minha casa, meu apartamento, entre eu e meu filho, vários crimes deles, tá? E eles usam muito meu filho para me atacar. Eles ameaçam e agem. Entendeu? É terrível, vocês não têm noção. Então, pessoal, vou estar só um momentinho, Inaê, porque estamos em 11 pessoas na reunião nesse momento, e eu vou estar passando para todo mundo que está aqui ter oportunidade também de estar falando, tá bom? O pessoal que chegou mais cedo, tem aqui o André de Oliveira, eu não conheço aqui da reunião. André, você quer abrir o microfone e falar um pouco? Você é visitante? Você é um indivíduo-alvo? Quer dar uma boa noite aí pra gente, por favor? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, André. Vocês me escutam bem? Sim, estou escutando só o Cláudio que está mais uma vez. Isso, Cláudio, eu já passo para você, amigo. Pode continuar, André. Maravilha. Então, pessoal, a razão de eu estar no grupo aqui já tem bastante tempo, eu acho que uns 3 meses ou mais, eu até vou conferir para ter precisão nessa informação, é porque eu fui atraído por um termo na chamada do anúncio para entrar no grupo que dizia se você sofre de perseguição ou zumbido no ouvido, você deve vir para esse grupo. E também a palavra salto quântico, né, porque é do meu interesse o estudo da física quântica. Inclusive eu sou ressonante harmônico, ou seja, é uma pessoa que solicita o RH com o professor Hélio Couto. Isso eu posso passar depois no privado, porque eu não tenho permissão para divulgar o que é isso, né, abertamente. Mas é algo que é praticamente o que a gente vive aqui, mas é transferência de informação. Se tu tem alguma dificuldade na tua vida que tu não consegue transpor, vencer crenças limitantes, se tu tá preso num comportamento que tu não consegue evoluir espiritualmente, materialmente e emocionalmente, esse tipo de ferramenta te ajuda a vencer essas barreiras, a transpor elas, e nesse caso ela é uma transferência, né? É através do eletromagnético, né? Através do nosso campo eletromagnético que ela age. E os zumbidos, nesse caso, eu acabei não solicitando para eliminar os zumbidos. Eu ainda tenho zumbido no ouvido, e inclusive nesse momento que eu estou falando, o zumbido é pertinente, né? É o tempo inteiro. Eu só gostaria de fazer uma ressalva que eu tenho observado no grupo, e espero que eu consiga
organizar a informação, que é assim, ó. Lá no grupo eu vejo muita gente que se altera lá, fala sobre morte de pessoas, deseja a morte de outras, ofende pessoas. A gente tem que ter o cuidado, porque a gente tá num grupo que praticamente tem pessoas mais inteligentes que eu aqui, sabe que o nosso grupo é monitorado. Então, se houver alguma infração ali, o nosso grupo vai ser aberto, vão pegar as conversas que tem ali, enfim, daí vai vir a justiça para proibir o uso do grupo, e a gente vai, mais uma vez, ser calado, né? Já temos poucas vozes, né? As pessoas não acreditam na nossa causa, no que acontece conosco, e a gente vai acabar fechando, né? Nos calando justamente por falta de consciência de alguns membros. É importante que a gente conheça e tenha entendimento de como funciona esse sistema. Eu não sou a pessoa adequada para falar isso, eu acho que o Vinícius e o Francis têm muito mais conhecimento para falar sobre isso, talvez até a Inaê, porque vive esses ataques, mas assim, ter consciência de que a gente vive dentro de uma pirâmide, essa pirâmide é organizada, essa pirâmide sabe o que está fazendo, sabe para onde quer nos levar, e se a gente infringir qualquer lei, nós vamos acabar sendo calados, não tem dúvida disso. Isso já acontece naturalmente aí com o que a gente está vendo no nosso país, não somente no nosso país, tá? Isso não é um caso isolado do Brasil, mas em outros países pelo mundo. Então, acho que com o conhecimento de causa, entendendo um pouco sobre leis, é que a gente vai conseguir se proteger e defender os cuidados que a gente precisa, né, as providências que a gente precisa para prender ou punir as pessoas que praticam esse tipo de crime conosco. Eu estou assistindo e recomendo um seriado no Netflix, tá? Ele está trazendo bastante clareza sobre esse assunto. Eu percebi, ali eu vi que 80% dos casos de perseguição são feitas por homens e 20% por mulheres, tá? Também tem mulheres stalkers, é o caso do Francis, que ele relatou aí a perseguição lá pela menina lá, que ele comentou no início, e também a maior parte é homem, infelizmente. E ali eles não falam se o homem se ele tem alguma interferência na mente dele para ele fazer os crimes que faz, enfim. Então, essa é a minha contribuição para a noite de hoje, tá bom? Obrigado aí por me darem a palavra. André, às vezes, como é uma inteligência artificial, eles mudam, é uma mulher falando, mas com voz de homem, entendeu? Eles alteram, eles fazem mudanças, mas é tipo assim, e praticamente são sempre quase as mesmas pessoas que ficam mandando e organizando, convidando as outras pessoas de fora para poder vir, para poder fazer barulho e etc e tal, entendeu? Isso é uma inteligência artificial, quando você não sabe quando é um homem, quando é uma mulher que está falando na sua mente, entendeu? Eles mudam o tom da voz. Entendo. Eu relatei pro Francis numa conversa privada que eu tenho algumas vozes. É que assim, eu não tenho. A minha percepção ainda não é tão aberta quanto a de vocês. Eu tenho humildade para admitir isso. Eu não sei identificar quando é um pensamento meu ou se é realmente vozes. Por exemplo, teu filho vai morrer, teu filho vai ser atropelado. Tua esposa vai acontecer isso. E se tu te jogar debaixo de um caminhão, o que é isso? E se tu fizer isso, sabe? Esses pensamentos, eles ocorrem semanalmente na minha mente. Então eu tô sempre dizendo, cancelado, cancela, não preciso, não quero ouvir isso, sabe? É o que eu tenho feito para que eu não faça nada prático. Eu tenho consciência, acredito que eu seja um ser humano equilibrado, entendeu? Mas se eu precisar de ajuda, se eu ver que eu não tenha controle sobre isso, com certeza eu vou procurar ajuda, não tenho dúvida disso. O que você pode pegar, tipo assim, são os sotaques deles, quando você tem que reconhecer quando é a mesma pessoa falando, sotaque, sabe? Coisas assim, que dá pra saber quem são as pessoas, isso, aquilo e tal, porque às vezes, eu acho que como o meu chip deve estar quebrado, não sei, né? Às vezes volta a voz normal deles, depois entra a voz da inteligência artificial, não dá pra pegar quem é. Já peguei vários amigos meus falando, entendeu? Entendi, eu vou ficar mais atento
atento a isso, eu vou observar, porque justamente tu falando agora, eu nunca me dei conta de como é que é o timbre da voz, se parece eu falando comigo ou se é uma voz de uma terceira pessoa, sabe? Eu nunca parei para observar, mas eu vou começar eu vou observar qual é que tipo de voz é, se é uma voz que se parece com a minha ou de uma terceira pessoa. Vou estar passando aqui, nossa amiga Fabiana também, tá desde cedo na reunião. Tudo bom, Fabiana? Quer dar uma palavrinha aí? Oi, Vinícius. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Pois é, pessoal, vai ser uma semana assim um pouco ruim. Eu até quase nem entrei lá no grupo do WhatsApp, nem falei muito. E o que acontece, né? O meu esposo, ele sofre praticamente 24 horas, né? Eu ainda não consegui fazer o aparelho, Francis, não deu ainda. E o que acontece? É ele, né, passando por isso. Aí minha mãe também levou um tombo aqui, teve uma fratura, é muita coisa acontecendo. E, né, no caso do meu filho, ele não acredita, né, no que eu falei, né? Até agora ele não acha que a gente é que está fazendo as coisas e no caso não é, né? Então eu acho que eles conseguem de alguma forma, estão conseguindo fazer com que ele acredite que sou eu que estou fazendo tudo isso com ele, né? E eu não sei como que eles fazem isso. Mas aí para mim fica difícil, né? Porque eu nem sei, que eu queria muito que ele participasse, né? Que ele entrasse, igual o Francis falou, não, fala com ele, mas ele nem comigo fala. Ele se voltou totalmente contra mim, porque acha que eu que estou fazendo tudo isso com ele, não é. E eu não tenho nem como me defender, porque nem sei como, sinceramente, eu nem sei o que fazer. Entendeu? Fabiana, tem umas armas de defesa no site da Catherine Orton que você pode comprar também, entendeu? Para poder, e se entrar com algum processo, alguma coisa também, para dar continuidade. Eu acho assim que a maior prova é esse vídeo aqui nosso. Porque você viu que já teve interferência do meu intermédio aí, a galera falando, pega no meu celular, não sei como, mas pega esses vídeos. Aham. Viram, né? E eles conseguem fazer isso, entendeu? Eles conseguem, acho que, fazer como se a gente estivesse falando algo que a gente não está falando, né? Isso aí. Porque aconteceu várias vezes aqui, eles falar que eu falei certas coisas que eu não falei, entendeu? É que nem eu também ouço, né? Daqui a pouco, a Fabiana vai pra cozinha, né? Daqui a pouco, eu fico escutando a voz dela falando um monte de coisa contra mim. Eles são tão filhos da puta que eles falam que é satanás essas pessoas, entendeu? Quando eu vou lá ver se é ela que tá falando, não é ela que tá falando nada, entendeu? Aí daqui a pouco, tipo assim, eles ficam perguntando coisas, falando coisas. Tipo assim, eu tô mexendo no computador, entendeu? Daqui a pouco eles botam, tipo assim, que eu fico falando que vou denunciar, né? Eles ficam assim, os mortos, todo mundo tá morto, próximo a você, entendeu? E os mortos não sabem de nada, assim que eles botam, entendeu? Aí eles botam comercial de pessoas com rosto parecido, assim que eu conheço, né? Ou familiares meus, entendeu? Quase não tenho visto minha mãe. Aí um dia eu tava aqui, daqui a pouco minha mulher foi pra igreja. Aí eles falaram assim, tá com saudade da mãe natureza? Minha mãe tá sempre doente, né? Eu quase não tenho visto ela mais. Aí o cara botou assim, tá com saudade da mãe natureza? Mandando mensagem pelo computador. E eu muito mais coisas, entendeu? Muito mais coisas. Muita coisa que acontece, né? Então eu tô assim, nesse... Eu entrei, quando eu descobri, né, que eu não sabia o que realmente estava acontecendo. Quando eu descobri, e eu descobri o grupo, né, então eu falei, bom, eu vou entrar e a gente precisa saber o que realmente está acontecendo, e, enfim. Aí conheci, né, a associação, que foi para mim, assim, um norte que eu tive, né, porque eu realmente precisava entender o que estava acontecendo, né. Mas, peraí, irmão, peraí. O que você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta pro Francis, que esse dia eu tava aqui, eles falaram assim, somos 3 em 1, tá entendendo? Somos 3 em 1, entendeu? Aí eu não entendi muito bem, entendeu? Aí eu comecei a ver um negócio ali de mente a mente, entendeu? Mente a mente. Tipo assim, eles estão junto comigo. Aí eles botaram um comercial assim, que tava coladinho comigo, entendeu? Aí eu entendi que a mente... faz isso pra a pessoa ficar... perturbar a mente da pessoa. Peraí, deixa eu acabar de falar. Então, o que acontece? Comigo, assim, eles não
não acontece isso que acontece com eles, mas eu tô nesse meio, né? Então eu, de certa forma, tô sendo né, minha mãe, a gente fica sendo afetado porque tá assim uma coisa difícil, né, dentro de casa, porque nossa, já saiu tanta confusão aqui por causa dessa coisa toda. E agora eu sei, né, que agora que eu sei o que é o que está acontecendo, meu esposo também, né? E o que a gente, né, tem esperança de que alguma coisa tem que ser feita, né? A gente não pode ficar vivendo assim, meu Deus. A nossa família tá tudo, não vem, acaba não vindo aqui porque eles também não sabem realmente o que está acontecendo e a gente fica querendo até falar para as pessoas, mas as pessoas acham que a gente tá viajando na maionese. Isso não existe. O terapeuta do meu marido falou para ele, quando ele começou a falar pro terapeuta, isso está acontecendo, ele falou, não tem como ele fazer, isso não existe mais não, esse negócio de MKU. O cara ele é neurocientista e ele não acreditou em nada que o meu esposo falou com ele, entendeu? Ele não acreditou. Falou que não, que isso era coisa da cabeça dele e que ele não, tipo assim, que ele tinha que continuar fazendo tratamento, mas que se ele continuasse do jeito que ele estava, que ele ia ter que voltar para o psiquiatra e acabar tendo que ficar internado. Foi isso que ele falou para ele. Entendeu? O problema, Fabiana, fica tomando remédio psicotrópico. Gente, pois é, pode causar várias sequelas na pessoa. Pois é. Entendeu? Eu tomei todos os remédios que vocês podem imaginar. Alprazolam, tomei, era pra tomar 4 semanas. Eu tomei quase 2 anos alprazolam, Fenegan e olazapina. Então, deu um... Eu tomei o Fenegan, olazapina e o prazolam. Aí minha cabeça deu... Minha cabeça deu uma dormência. A minha cabeça deu uma dormência tão grande que, tipo assim, eu não consigo pensar mais. Minha mente ficou tipo preta, negra. Tipo assim, eu não consigo parar e pensar, imaginar. No dia que minha cabeça ficou dormente, eles começaram a soltar fogos. E minha cabeça foi dando uma dormência, fui gelando. Quando chegou perto da testa aqui, entendeu? Eles começaram a soltar fogos. Aí eu entendi, entendeu? Que eles podem, por exemplo, minha mente apagou, né? Então eles podem usar uma inteligência artificial para substituir minha mente, entendeu? Foi o que eu entendi, entendeu? E aconteceu muita coisa comigo, gente. Meu Deus do céu. Se eu parar pra gente conversar aqui mesmo, todos os remédios que você pode imaginar. Alprazolam, olazapina, Fenegan, aquele remédio que eu tava tomando ali esqueci o nome. Não, eu tô tomando agora o Neosine pra dormir, né? Porque tem dia que eu não consigo dormir. Aí eu tenho que tomar pra poder apagar. Mas quando eu durmo, eu sou sintético. Entendeu? Meu Deus do céu, só Jesus Cristo. Só Deus. Ele tá sofrendo bastante coisa mesmo. Meu filho também sofre, né? Mas só que acontece, ele não acredita no que eu falo, né? Tentei falar da associação, mas ele não, enfim. Eles deram um jeito dele não acreditar nem mais em mim. Mais uma coisa também, eu fiz o primeiro eletrocefalograma, foi em 2019, se não me engano. Aí quando eu fui fazer o segundo, eu falei com a moça que estava fazendo o eletrocefalograma. Mas isso aqui não dá para escutar a voz, não? Não dá para fazer voz, não? Aí ela falou, não, isso aí é no comum. Não dá pra gente escutar a tua voz, não. Aí eu falei, então tá. Aí quando ela falou assim, fecha o olho. Aí eu comecei a fechar o olho, mexer. Aí eu fechei o olho, eu mexi a perna, mexi o braço pra descontrolar, entendeu? Pra quê? Pra eles não fazerem covardia comigo. Entendeu? Porque eles ficavam me ameaçando, que iam me destruir. Entendeu? Quando esses caras me cercaram dentro do pronto-socorro aqui em Petrópolis, entendeu? 3 caras. Um grandão de óculos escuro, um baixinho de cabelo grisalho e outro passado do médico. Aí eles pegou o cara, um baixinho, falou assim, ele mexeu com muita gente, eu tinha que pagar de jeito e de outro. Eu fiz nada. Eu fiz uma reclamação na delegacia que tinha um cara me perseguindo. Aí a moça da delegacia falou assim, mas ele te botou a mão? Eu falei, não senhora, não botou a mão em mim não, mas tá me perseguindo, entendeu? E aí começou, entendeu? Começou esse inferno, entendeu? Começou esse inferno. Então é isso, eu vou... Mais uma coisa, pega umas fotos da cara dele e manda pra gente, a gente tem um jeito, se não for de um jeito vai ser de outro. Foi isso que os caras falaram. Eles fazem um terror também psicológico, né? A gente sabe disso. Os caras me cercou e falou cara a cara comigo. Eu não respondi eles, eu baixei a cabeça, assim, eu só olhei pra ele assim, abaixei a cabeça, não respondi nem que não, fica quietinho. Então, o que acontece? Eu realmente, enquanto eu não descobria o que estava acontecendo, eu achava realmente que
A mãe do meu esposo falava, não, vai ter que internar, vai ter que mandar, porque não pode ficar desse jeito, enfim. Mas depois eu falei, não, gente, isso não pode acontecer, a pessoa ficar internada num lugar, e eu nunca aceitei isso, né? Mas, enfim, se a gente for falar, né, muita coisa, tem muita gente para falar, peraí, meu amor, tem muita gente para falar, né, mas é isso, gente, eu quero poder, sabe, de alguma forma, não só a minha casa, mas que todos possam ser ajudados, de alguma forma a gente possa conseguir, meu Deus, êxito, né, nessa luta aí, porque, meu Deus, é muito sofrimento. Eu vejo vocês falando aí, me dá até uma agonia. Eu falo, meu Deus, é muito sofrimento para as pessoas, é muito sofrimento, entendeu? Por exemplo, Francis, eu estava sem celular desde 2019, né? Fiz a pergunta pro Francis, que desde 2019. Só isso, só rapidinho. As pessoas. Aí eu falei assim, eu estava sem computador, sem nada. Por que me dera se eu conseguisse o computador, se eu achasse o computador no lixo, minha família me acha que eu sucata, foi a verdade. Se alguém achasse o computador, me desse um computador. Entendeu? Rapaz, deu 2 dias. A minha tia achou um computador Dell no lixo. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Achei um computador Dell no lixo. Aí passou uma semana com meu irmão. Ele falou, não, Léo, te deu esse computador pra tu. Ele me deu. Mas eu não tava sem nada, esse computador sem nada. Aí eu comecei a pesquisar sobre deepfake, né? Que eles ficavam falando deepfake. Depois Falatron, né? Que eu falava aqui dentro de casa. Aí o cara gritou lá da rua assim, é isso aí, meu irmão, continua falando. Entendeu? Aí eu entendi, cara, o Falatron, né? Ou um programa que pega e sintetiza a nossa voz. Entendeu? O computador tá aqui, um Dell. Novinho, tá praticamente intacto no computador. Entendeu? Tá intacto. Que bom. Você tem que tomar cuidado com a questão da modulação das vozes, entendeu? Não fica alucinado tentando entender o que as vozes estão falando, porque ao mesmo tempo que vem uma voz, vai vir uma mensagem subliminar, por exemplo, de interrogação no seu inconsciente, para você tentar dar uma atenção para aquilo que a voz está falando, entendeu? Então é tudo manipulação mental. Deixa a mente livre, tenta deixar a mente em branco, né? Uma imagem clara dentro da mente, não ficar imaginando, dando crédito para holograma, né? Para essas projeções mentais aí, que assim, o raciocínio começa num pensamento falado, e a hora que você vai ver tem uma imagem mental criada daquilo que você está pensando, né? Então, parte do programa fazer esses processos, né? Digamos assim, dentro da nossa mente, entrando nessas 4 entradas principais, né? Para chamar a nossa atenção. Mas quanto menos a gente pensar, mesmo aquele pensamento intuitivo, quanto mais a gente baixar o nosso volume da mente, melhor, porque a gente não alimenta a inteligência artificial, a gente age na intuição do espírito, entendeu? A gente expande a nossa consciência. Então, assim, os benefícios da gente que está sob tortura agir mais na intuição do que na razão são inimagináveis, né? Digamos assim. Mas no meu caso, o cara falou assim, que qualquer palavra que eu falasse, qualquer coisa que ele falar, ou qualquer nome de pessoa que ele falar, ele tá ferrado, entendeu? Mas eu não falo nome de ninguém, aí o que acontece? Eles ligam a televisão aqui, entendeu? Aí se o cara fala o nome na televisão, eles gritam assim, outro, entendeu? Ou aqui no computador, se alguém fala... Mas ele tá falando contigo. Não, peraí. Faça atenção, é isso que a gente tá falando. Não, por exemplo, eu não falo nome de ninguém, não falo nada. Aí eu tô vendo o computador aqui, né? Eu tô vendo normalmente, como tu vê. Aí se o cara fala o nome de alguém, ou aparecer uma imagem aqui no computador e eu ver, porque sabe que eles podem ver através de nossos olhos e ouvir através do nosso vídeo, né? Eu automaticamente estou vendo. Aí tem uma pessoa ali, eu olho assim, aí o cara fala assim, é outro. Tipo assim, entendeu? Outro. Tipo assim, eles ficam fazendo isso. Entendeu? Aí eu... Isso aí volta a mente no foco anterior e vai educando ela até que chega uma hora que você não perde mais o foco, a hora que eles tirarem, fazer isso com você, entendeu? Te molestarem desse jeito. Mas olha só, eles fizeram tomar um coquetel de remédio, que eu vou te falar, apagou minha cabeça. Não tenho mais aquela força assim dentro da mente. Entendeu? Não tem mais aquela força dentro da minha cabeça assim de parar e pensar, não tem. Entendeu? Parece que eu tô neutro, assim, parece que vem aquela força, uma força que vem contra o meu corpo, contra a minha cabeça. Eu não sei se acontece com você. Você não aprendeu a dosar e dar a dosagem certa pro seu corpo, digamos assim, absorver a quantidade necessária
pra você lidar com a situação e não ficar corpo sobrecarregado, entendeu? Eu não durmo. Eles dopam a gente mesmo. Aqui tem uma receita do CAPS aqui, que quando eu pego, nossa, cara, é muito remédio, assim. Você fala, nossa, eu vou tomar tudo isso daqui do jeito que eles estão querendo, nossa, eu vou viver igual um sonâmbulo por aí, entendeu? Então, eu tô bem, vou pegar. Um oitavo prazolane e metade de um Zapina, só isso. Então, eu Losapina também tomei, tem um monte de caixa. Tudo que o remédio que eu tomei, tudo que aconteceu comigo, eu guardei tudo. Ó, os uniformes do meu emprego que eu perdi. E que eles falaram que, vamos dar um jeito de arrancar esse cara daí. Perdi meu emprego no posto que eu trabalhava de gasolina. Eu também, tá difícil tomar uma coisa aqui. Aí um amigo veio pra mim e falou, não, Léo, eu conversei com o pessoal, é só tu trabalhar no posto com eles, que eu já falei tudo isso pra eles. Eles são gente boa, não sei o quê, entendeu? Pra tu ver, o cara é um policial aposentado. É só tu pegar e trabalhar com eles, entendeu? Eles iam armar pra cima de mim, cara. Eles iam armar alguma coisa pra cima de mim, entendeu? Aí quando esse cara me cercou, esses três caras me cercou, eles falaram assim, se não for de um jeito, vai ser de outro, entendeu? Eu entendi que eles iam armar alguma coisa pra mim nesse posto e ia fazer covardia comigo, entendeu? Tem tudo guardado. Tá tudo bem. Então tá, pessoal, acho que a gente já falou bastante, né? Vou deixar aí o pessoal falar também. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Por poder, né, a gente estar aqui falando. E termina de falar, não, gente. Conta tudo, vai gravando, vai deixando como prova aí pro dia de amanhã, entendeu? Tem muita coisa, né? Não, mas então, daqui a pouco se a gente for fala mais alguma coisa, mas eu vou deixar aí o pessoal falar, quem quer falar também, né? E só queria perguntar uma coisa, Francis, você acha que é importante a pessoa ter um acompanhamento assim, psicológico também, no caso do meu esposo, para ele seria bom? É válido, né? Porque é muito, digamos assim, é uma fragmentação da personalidade, né? Então, uma pessoa que tem isso, ela é traumatizada, ela só convive com os traumas, né, da vida dela na cabeça 24 horas, entendeu? Você não tem um momento de paz e descontração, né? Se você não fizer um aparelho de energia escalar, alguma coisa assim para se defender. Então, aí chega uma hora, assim, que a pessoa está no estado de paz, mas de tanto ela viver de novo, fazer aquela regressão e viver aquele estado emocional novamente, dá um certo baque, digamos assim, na consciência, né? Aí se você puder, no CAPS deve ter, aqui tem, eu estava fazendo, eu parei, agora preciso voltar. Mas é bom, viu, porque aí você chega lá, você reorganiza, né, novamente, né? Pois é, porque ele parou com tudo, eu falei que ele tocava até na igreja, ele não está tocando mais, ele sabe tocar teclado, violão, guitarra, mas não consegue tocar, quando ele começa a tentar tocar, ele fala que já começa a atrapalhar, ele não consegue mais tocar, enfim. Ele entra na nota, né, quando eu tocava violão também, eu ia tocar, estava fazendo um solo e não conseguia terminar o solo porque começava a entrar sílaba de palavra naquela frequência da nota, né? Nossa, ficar cabreiro. Mas aí depois com o exercício dá, viu? Você pegar firme aí, vai reeducando a mente novamente, a ter aquela concentração naquilo que você está tocando. E volta, agora eu consigo tocar normal, contrabaixo, flauta. É importante, pois é. Louco, né? Porque isso dava muita regressão, né? Na época que eu era músico, sempre tomava umas cajibrina por aí e ficava... você fica naquele controle, né, de ficar passando aquele filme mental na sua cabeça, de um monte de coisa que você viveu. Então, como eu já sei como funciona essa questão do controle e o meu emocional, então procuro evitar, né, tudo aquilo que dê esse tipo de gatilho, entendeu? Porque ele não sai pra mais nada. Pra mais nada, ele não consegue pegar um ônibus. Se tiver que sair com ele para algum lugar, ou é a pé, ou é de carro, chamar um Uber, porque ele não consegue pegar um ônibus mais. Ele não consegue. Eu não consigo porque, por exemplo, não tem que treinar, com o tempo dá certo, mas tem que ter força de vontade, né? Peraí, tu já falou isso. Se tem um cara com a mão no ferro assim no ônibus, em pé, né? Aí daqui a pouco eu tô sentado no banco, o cara mete a mão no bolso e vira o celular pra minha cara e fica tipo meio, sabe, pra mim ficar... Aí quando eu saio na rua, eu fico em pânico. Eu não saio mais de casa, eu só fico em casa, entendeu?
Não sai pra mais nada, só fica... enfim, ele... Tem que saber implementar a situação, né? Pega o celular, tem um gerador de frequência, coloca na rádio FM com o gerador de frequência, que aí você acaba se distraindo também, dá uma certa aliviada, entendeu? Isso era um método que eu fazia no começo. É que agora eu descobri alguns pontos do corpo, que você repetir uma frase focando naquele ponto, a inteligência artificial pega, né? E como eu gravei várias coisas deles aqui também, né? Então eu tiro uma chacotinha, né? Que aí eu mando a inteligência artificial aquela frase que eu gostaria, entendeu? E muitas vezes eles, quando passa alguma coisa assim, geradora, aí cai nessas frases aí, então vou usar também. Então tá, gente. França, obrigada aí a todos, tá? Não, imagina, quando você precisar de ajuda, pode me chamar. Tá bom, depois eu vou te pedir ajuda para fazer esse aparelho aí, porque eu nem sei o que tem que... Depois eu vou te pedir lá no privado, se tu me passa para mim a lista do que tem que fazer. Tá bom? Porque aí a gente vai ver se consegue fazer isso aí. Tá? Então eu vou continuar ouvindo vocês aí, tá, gente? Tudo bem. Obrigada a todos. Tem que passar para Adriana Galante, levantou a mão. Pode falar, Adriana. Boa noite para todos, tudo bem? Eu estava ouvindo a Fabiana falar, eu acho que a gente não deve forçar muito a situação, se a gente não consegue pegar um ônibus, se a gente não consegue fazer muita coisa, a gente deve fazer conforme o que a gente é possível fazer, entendeu? Eu faço o que é possível fazer. Eu convivo só mais com a família, com os familiares. Eu não faço muita coisa, mas eu também sou aposentada, né? E eu procuro não ficar muito exausta, porque eu sei que eles não deixam a gente no limite direito, que eles ficam perturbando a gente. Então eu procuro fazer o mínimo possível. Você entendeu? É assim que eu vivo a vida. Por isso que eu tô há 5 anos aguentando os caras. Você entendeu? É assim que eu faço. Senão, se eu ficasse fazendo muita coisa, eu ia ficar super exausta. A gente ser um dia super depois da noite não dormir. Eu tava indo, meu pai tá no leilão. Você entendeu? Eu acho assim, né? Cada um pensa de um jeito, né? Eu também não vou procurar psicólogo, psiquiatra, nada disso, porque eu sei que eles vão achar que eu tô louca. Então, eu nem vou. Eles falam isso mesmo, tá? Porque é um mercado isso. Até porque eles ouvem a gente falando e tudo mais, tá? E tem a cara de pau de perguntar, você ouve voz? Muita cara de pau, né não? É, verdade. Muita cara de pau. Então eu nem vou... meu pai também queria que eu fosse no psicólogo, no psiquiatra, me encher de remédio, tudo. Eu nem fui. Eu falei, pai, é crime, não tem nada a ver com coisa da minha mente, é coisa da mente deles, né, que querem me roubar e querem me ferrar, querem roubar minha aposentadoria, querem roubar tudo que eu tenho. Até minha cachorra eles querem roubar. Então, cada um pensa do jeito. Eu não faço muita coisa e não convivo muita coisa, não me estresso nada, tenho empregada, tenho faxineira aqui e faço o menos possível, tá? Isso que eu acho. Fabiana, o problema é que, tipo assim, as pessoas esquecem de viver a vida real. Fica muito frisada nesse negócio de jogo, de fazer isso e aquilo. E ficam representando horas de uma máquina de gente medíocre do lado, falando o que tem que fazer, entendeu? É isso que me dá raiva, entendeu, Fabiana? É verdade. Não se estressa, não. Você entendeu? Essa acho que é o canal. Não pensar em muita coisa, ficar pensando em lâmpada, fica pensando em qualquer coisa. Não pensa no seu passado, no seu futuro, sabe? Relaxa mesmo. E não fazer muita coisa, não se estressar. Se não consegue pegar ônibus, deixa quando puder pegar ônibus, entendeu? Pensa assim, né? É isso aí. É esse o recado que eu queria dar. Ok? Domingos também. Vou desligar aqui meu áudio. Tá bom. Então, Domingos também. Tudo bom, Domingos?
Tudo bem, tudo bem, Vinícius, né? Francis é outro. Um abraço, Francis, aí, um abraço pra todos aí. Bom domingo, boa noite. Bom, eu me identifico com todo mundo aí, né? Eu tava ouvindo aí o pessoal falando aí sobre ouvir vozes. Rapaz, não tem aquele filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith? Naquela cena em que dá um silêncio total e ele imita a voz do Shrek. É isso que tá na cabeça da gente. Tá um sintetizador na tua cabeça, que a voz que você imaginar, o sintetizador vai botar na tua cabeça. Ou a voz que você ouviu, o sintetizador bota na tua cabeça. Por exemplo, se eu ficar ouvindo a voz do meu vizinho... Inteligência pura, ciência pura. Tô falando sério, eu fico ouvindo a voz do meu vizinho aqui, daqui a pouco a voz do meu vizinho... Então, a voz do meu vizinho não sai mais da minha cabeça. Por exemplo, se eu ficar ouvindo a voz de um artista, a voz do artista não sai mais da minha cabeça, entendeu? Mas se eu, por exemplo, imagino, eu não sou imitador, mas na cabeça, dentro da cabeça, eu imito a voz do Pica-Pau, eu imito a voz do Pato Donald, do Papalégua, eu imito todas as vozes que eu quiser dentro da minha cabeça. E eles acham engraçado isso, porque essa voz sai no sintetizador deles. A voz que você pensar é como se você estivesse falando através da tua cabeça, é isso mesmo. Você não usa as tuas cordas vocais, mas usa a tua força de pensamento para fazer isso. Eu já estou há muito tempo, rapaz, e sei que essa luta aí é uma luta grande, é uma luta árdua e aos olhos da Bíblia eu não sei nem se tem remédio, né? Parece que o que meu filho fala sobre a guerra mundial, a terceira guerra mundial, a guerra atômica, eu acho que é um apocalipse que as pessoas ainda não imaginou, né? A guerra que está nos videogames, que está nos filmes de ficção, que está no livro de Eli, né? Acho que é essa guerra, porque essa tecnologia deles é destruidora. Eu tô com a vida arruinada, entendeu? Eu tô com a vida arruinada, é destruidora a tecnologia deles. Meu passatempo é o computador e é o meu alívio, mas infelizmente eu não disponho de condição financeira. A moça que é aposentada aí, ela em parte está certa, porque ela já se aposentou e vai se manter sossegada, porque quanto mais atividade ela desenvolver, mais eles vão agir contra ela e mais vai ser duro para ela, até ela perder o controle. Eu, por exemplo, estou completamente descontrolado emocionalmente. Eu falei que eu estava no Rio de Janeiro com o processo com meu pai, para ir habitar na casa do meu pai, que minha mãe faleceu, e ele está com as netas lá e não quis me receber como filho. Eu sou herdeiro da minha mãe, né? E eu tô com um processo de partilha, de inventário da minha mãe. Meu filho me pegou, me levou para Curitiba e eu falei, filho, não vai dar certo, porque uma coisa é meu filho, outra coisa é a esposa dele, né? Outra coisa é a sogra dele, outra coisa é a sobrinha dela, outra coisa é os irmãos da esposa dele, né? Outra coisa é o pai. Então meu filho quer, mas a família dela não consente. Então a gente acabou tendo que retornar de forma pior, de forma cruel, e eles conseguiram fazer o quê? Eles estão manipulando meu sistema nervoso e acabando com a minha coluna está destruída, não consigo cortar a unha do pé, amarrar sapato, não consigo fazer nada disso, e pior, não consigo tratamento médico, e voltei para minha antiga casa morar de favor da minha ex-esposa. Então a luta é grande, valeu? Um abraço aí, Francis e Vinícius aí. Desculpa eu não ter aparecido na reunião, desculpa eu não estar mais firme na atividade aí, tá bom? Mas é porque a minha dificuldade tem sido grande demais. Um abraço aí, Vinícius, tá contigo aí. Tá bom, meu camarada. O Matheus Kremen também veio mais uma vez. Tudo bom, Matheus? Quer dar um oi, quer falar alguma coisa? Oi, bom dia. Família. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Cláudio. Só um momentinho que eu tô com o Matheus aqui, só desligar o microfone rapidinho. Meu celular tá descarregando a bateria, eu acho que tá viciado. Os caras falaram também, faz interferência nisso, aí faz interferência entre vocês. Não, mas a interferência tá dando porque tem gente com o microfone ligado. Você quer falar aí rapidinho então, ô Cláudio, seu celular tá carregando? Pode falar aí. É assim, família. Eu tava vendo uma reportagem, até 2030, eles vão querer implantar uma nova ordem mundial. E até lá, parece que a população mundial vai viver numa prisão sem muros.
uma prisão eletromagnética pior do que esses crimes psicotrônicos. Parece que as coisas vão piorar até 2030. Aqui uma coisa que vocês não sabem, os Estados Unidos, eles estavam mandando parte do equipamento do projétil do chip lá para a China, né? Estão fazendo em grande quantidade, os chips, que é o grão de arroz que coloca no corpo, como nós estamos chipados, estão fazendo em grande quantidade. Aí os Estados Unidos fizeram a lei que trocou aquele ministro e estão barrando e não estão enviando mais o que falta do chip lá para a mercadoria, lá para a China. Então agora eles estão entrando em guerra, os dois, China e Estados Unidos, entendeu? Não estão mais... Gente, vai vir, tipo assim... Você ouviu falar do Red Bill? O que é Red Bill? Red Bill é que todas as pessoas vão ser monitoradas através do chip, da energia elétrica e o wireless. O que você comprar, ou deixar de comprar, ou vender, ou fazer, eles vão saber absolutamente tudo, desde o número da conta do seu banco. Eles vão, se você não tiver dinheiro suficiente para comprar um carro, por exemplo, mas como a gente compra partilhado, compra dividido, né? Ao longo do tempo, ele vai comprando as coisas. E se a inteligência artificial achar que você não deve comprar, que você não tem dinheiro suficiente no banco, ele vai vetar o seu crédito, porque é uma inteligência, um robô, um algoritmo falou que você não deve comprar, entendeu? Vai ser coisas piores ainda que vai acontecer com você. Vai ser muito pior. Não é só com a gente, com eles amanhã, entendeu? Porque eles estão fazendo chips em grande quantidade, são milhares e milhares que eu vi na reportagem, entendeu? Vai vir um boom aí, gente, que vai ser coisas mais horríveis do mundo que vai acontecer. Ô, Cláudio, você quer prosseguir, Cláudio? Eu já entendi uma coisa. Quando a gente está falando na reunião, os pilantras dos crimes psicotrônicos, eles abaixam um pouco o som para não ser captado. Olha aí, família. Observei isso aí agora. Eu acho que agora só faltou aqui a palavra ao Ruilou. Você quer dar uma palavrinha, meu amigo? Ruilou é quem? É o Everton, Francis? Oi, Francis, tá desligado o microfone? Matheus não falou. Matheus não falou. Tô aqui, bati errado na tela. O Willow é o Fernando, é uma vítima. Não, Matheus, perdão, Matheus. Perdão, tô confundindo. Não, Matheus tem dois. Tem o Matheus e tem o Ruilou. São dois. O Willow, o nome dele é Matheus, né? Não, Matheus é o Matheus Kramer. A gente tem que... Matheus Kramer. Então eu vou deixar o Matheus falar, que ele não falou. Matheus Kramer. Você quer falar, Matheus? Coloca um pensamento, aí você vai um crime. Distorce a realidade. Aí, na verdade, você tem que pensar pela segunda vez para ter certeza que você não vai falar alguma merda. Aí eles vão falar, ele é esquizofrênico, não sei o que. Você tem que estar pensando pela segunda vez no que você vai pensar. Uma pergunta aí, família. É porque o gerador escalar, ele ajuda bastante a descansar. Mas se colocar o dedo no ouvido, os caras continuam atacando a pessoa. Então... Eu acho que não, hein, Cláudio? Aqui é diferente aqui o esquema, hein? Ana, o gerador ajuda, mas se colocar o dedo no ouvido, ele ainda fica atacando a pessoa. Não, aqui eu tenho uma bobina panqueca aqui, a hora que eles direcionam no meu coração, aqui no miocárdio, né? Eu coloco ela na frente e para, cara. Eles tacam na minha costa, eu coloco ela, para. Qualquer lugar que eles atacam assim, eu coloco ela na frente e ela para. Acho que você não soube configurar a sua aí. Depois você me chama que eu ajudo você pra deixar ela top mesmo. O banco de capacitor, a planta original, ela ia um capacitor só. Essa daqui vai, acho que uns 6 ou 7. Porque é um monte de faixa de frequência que tem no espectro. Então demorou um pouco de tempo pra descobrir essas manhas aí, sabe? Mas agora ficou boa. Francis, ela faz muito barulho?
Não, eu durmo com ela ligada de noite, é que eu coloquei ela dentro de uma caixa de madeira, um faiscador. Oi? Gasta muita energia? Também não, fonte de 12 volts, 10 amperes, é bem... Ai, Francis, eu queria tanto que você explicasse para o meu filho, porque eu só não comprei ainda a tua máquina por causa dele, sabe? Desculpa eu interromper vocês, assim, é difícil, sabe? Eu poderia já ter comprado isso, porque eu sou muito atacada fisicamente. Então, ela na área de estética, né, ela é um aparelho de destaque, porque ela regenera, né, a estrutura das células, sabe, que o micro-ondas afeta. Nossa. Ela regenera por causa com o campo, né, então é ao contrário do micro-ondas, por isso que é indicado, além de bloquear as vozes, ainda ela tem esse efeito físico, né, a pessoa produz mais colágeno, né, rejuvenesce mais. Nossa, Francis, desculpa, ela ligada, ela serve apenas para uma pessoa? É isso? Não, ela tem uma saída, mas se você tiver várias bobinas para ligar na saída dela, aí você pode colocar lá uma pro seu filho, uma para alguém da sua casa que você gosta, deixar ligado de madrugada, né, para fazer terapia, e você acorda, acorda zerado. Nossa, Francis, olha, pelo amor de Deus, gente. Eu fiz uma para colocar na testa, outra para colocar no coração e outra para colocar no pé. Eu sou atacada na cabeça, nos olhos, igual acho que é o esposo da Fabiana que estava falando. Gente, olha, na testa, na hora que eu estou deitada. Olha, quando não é gás de pimenta, é micro-ondas mesmo, mas é terrível. Não sei o que eu vou fazer, viu? Eu acho que eu vou começar... É porque, assim, quando eu vou conversar com meu filho, eles interferem com o bebê-estar em cima dele e colocam ele contra o que eu falo. Você entendeu? Ele passou um creme no rosto hoje e ele me ligou porque eles estavam ameaçando. Eu estou no trabalho, eles estavam ameaçando meu filho porque eles não querem ser denunciados, eles querem me paralisar. Até mesmo porque eu sei que faz isso comigo, algumas pessoas. Aí eles queimaram o rosto do meu filho. Meu filho usou creme Protex. Eu uso. Não acontece. Ele usou, eles queimaram o rosto do meu filho, ardeu e começou a queimar. Ele teve que lavar o rosto imediatamente, ficou super vermelho. Eles já queimaram o braço dele, mas meu filho não acredita que é isso. Olha que situação. Meu filho acha que ele não pode usar o creme, que é o creme mesmo, sabe? O cabelo dele tá caindo muito. Ô José, sabe qual é o problema? Eles fazem tipo uma hipnose na cabeça de pessoas. Tem palavras, frequência, vibração, música, entendeu? Então são coisas que são tipo assim, instruções que tá no cérebro, que a pessoa às vezes sintoniza ou não sintoniza. De repente, por causa de uma palavra, por causa de uma música, porque olhou muito o Facebook e ele tá chipado, aí viu uma frequência, uma música, isso, aquilo e tal, e viu um filme, e aquele filme acendeu aquela palavra, aquela ação, para fazer aquela ação amanhã, ou para poder sacar o pai, ou para matar um filho, entendeu? Sim! Isso tudo é comandado. Então, tipo assim, até me vigiar. Colocaram na cabeça dele que ele leu, que ele ouviu no cérebro dele, entendeu? E é tipo uma ação contra a reação, entendeu? Sim. Então ele reage dessa forma. Até me vigiar, sabe? Ficar questionando sobre os afazeres da casa. Colocou eu como inimiga do meu filho. Nossa, eles falam que meu filho tá morrendo, meu filho morreu, que meu filho é outra pessoa, sabe? É terrível o trabalho dessa gente aí. Esse é desconhecido de vocês, tá? Que faz isso. Eu sei quem é, eu já falei. Eu falei hoje com a pessoa, ela falou, você se repete sempre a mesma coisa, porque é isso mesmo, entendeu? E piorou agora, porque entrou outra pessoa aí, que é o controlador, viu? Agora
falar, mas eu vou falar. Passa a viatura bem devagar e uns carros na maior velocidade. A viatura faz um retorno e passa do outro lado bem devagar, até a rota. Sabe o que é a rota, né, Inaí? Não, o que é rota? A rota uma polícia aqui, especial, sabe? Ó, tem a polícia aqui de São Paulo, tinha até uma frase antes, Deus cria a rota mata. A rota mata, entendeu? A rota é maior do que, dentro da polícia militar. A polícia foi no lado da minha casa fazer trabalho. Polícia do lado da minha casa. Na delegacia. Sabe quem é que pegou eles também da parte? Eu fui na delegacia porque eu sofri um golpe do Pix, eu falei nos grupos. Eu fui envolver polícia. O cara falou que tem amigo polícia, que para derrubar a favela precisa de muito papo. Entendeu? Eles envolveram a polícia no golpe do Pix. Eu estive com polícia, sargento, motoboy, sabe? O motoboy é envolvido, é da quadrilha, você entendeu? E mandaram pegar meu cartão, eles conseguiram me roubar. Aí, eu fui na delegacia, até hoje não resolveu, faz mais de um ano. Eu fui na delegacia, sabe o que eu ouvi? Eu sentei no banquinho em frente assim, no pátio, né, pra fumar. Eu tava ouvindo a batida de algema, sabe? Os barulhos assim, ferro batendo, ameaçando meu filho. Entendeu? Eles armaram a situação pra mim, eu já falei. Entendeu? Então, é terrível, viu? Olha, eu não sei mais em quem acreditar, em quem confiar. Eu sei que eu confio em Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe? Gente, vai lá. Só para falar um momentinho, que eu não falei hoje ainda, foi no dia 19. Eu estou compartilhando a minha tela aí com vocês. Vocês vão dar uma olhada aí na tela. Uma reunião, né? No dia 19, agora 19 de novembro de 2022. Vou compartilhar com vocês de novo a minha tela. Eu e o Francis participamos de uma reunião, né? Essa reunião que vocês estão vendo aí na tela é uma reunião internacional de TIAs, indivíduo-alvo internacional. Tá? Foi no dia 19, reunião toda em inglês, e eu participei junto com o Francis. E a gente tinha uma expectativa grande em relação a essa reunião. Né? Tem aí o pessoal dos Estados Unidos, Inglaterra, Grécia, República Tcheca e a gente do Brasil. Tá? Não me lembro de outro país. Mas tinha uma expectativa grande que fosse assim, uma coisa mais organizada. Né? Que a gente pudesse estar propondo algum projeto maior de uma federação internacional, né? A menina da Viatec, eu mandei o link para ela, a presidente, mas ela não pôde participar. Mas até está aparecendo meu rosto aí lá de cima, né, da tela. E foi uma reunião assim, interessante, a reunião de vários individuais, mas não, assim, eu não vi nada de excepcional. Eles fizeram o que a gente faz aqui. Conversar, fazer perguntas, fazer diálogo, etc. Mas eu não vi nada de excepcional. E até curioso que acho que foram 10, 12 pessoas. Ou seja, uma reunião internacional, mas que deu aí quase o mesmo número de pessoas que são recorrentes aqui na nossa reunião. Então eu acabei ficando um pouco decepcionado. Essa menina que tem na tela é da Grécia, essa ruiva aí. Porque é assim, importante fazer reunião, vou botar a reunião no canal também, mas eu acabei ficando assim, decepcionado, porque eu não vi nada de excepcional, né? Foi mais um bate-papo, e isso só mostra, pessoal, muita gente não valoriza o nosso trabalho, o quanto que é difícil, né? Não só você está fazendo reuniões, mas fazer uma associação organizada, como nós fizemos, muita gente não sabe o trabalho que deu, de burocracia e etc e tal, mas nós conseguimos. E a gente tem aí muitas expectativas daí para frente, mas hoje, inclusive a própria Viatec, nós conseguimos fazer um site da associação,
E nem a Viatec não tem site. Nem a Viatec não tem website. Nós somos a primeira associação do mundo a ter um website. Tá? Então, apesar dos pesares, né, a gente está conseguindo andar. É difícil? É difícil sim, mas a gente está conseguindo. Então, o que a gente pede é porque muitas vezes a coisa fica muito concentrada, eu e o Francis. Entendeu? A gente quer pessoas que queiram vir para trabalhar, mas trabalhar numa equipe, não é eu-equipe. Muita gente, vou fazer isso, fazer sozinho não adianta. A gente tem que se profissionalizar. A rede social é boa, a gente se conversar com outras pessoas, ter o contato. Agora a gente precisa ir dar mais um passo. Nós demos mais um passo, que foi a associação. Demos mais um passo, que foi o site. A gente precisa dar mais um passo, a gente precisa se profissionalizar. Criar uma associação, uma coisa profissional. Agora a gente já tem uma instituição jurídica, que é a associação. Então a gente precisa profissionalizar, precisamos de pessoas que estejam querendo trabalhar. Porque às vezes eu, o Francis, o Everton, muita coisa só concentrado na gente. Tá? Então é só isso que eu queria compartilhar hoje. Fizemos aí a reunião, né, com pessoas aí de alguns países, mas não ficou assim, me deixou a desejar, eu não vi nada excepcional, uma organização excepcional que pudesse estar alguma coisa para a gente seguir como parâmetro, né? Então realmente não foi isso. O que tem aí é a Viatec mesmo. Eu falo com a presidente da Viatec de vez em quando, e até ainda hoje ela me mandou o link da ONU. Eu vou fazer minha inscrição, vou passar para o Francis. Todo mundo faz inscrição. Ela falou que quanto mais pessoas fizerem inscrição na ONU, melhor. E, enfim, eu acho que a gente vai trabalhar com eles aí. A gente está chegando num patamar parecido com o deles, né? Precisa profissionalizar um pouco, mas cada um pode fazer alguma coisa. Por exemplo, compartilhar vídeo, compartilhar o conteúdo. Tem gente que é bom nisso, né? Cada um, mas aí fica o convite. Quem quiser trabalhar com a gente de forma organizada vai ser sempre bem-vindo, tá bom? Eu vou estar passando a palavra final aqui para o nosso presidente Francis. A gente precisa de pessoal engajado aí, que tenha força de vontade, né, nessa questão de marketing. Tá um pouco desfalcada ainda, né? Eu estava conversando, acho que com o Matheus e com o Rilo, sobre a gente montar um time disso aí. Conversei com o Daniel, com a Marinalva. Tem uma outra pessoa do grupo também que ia ajudar a gente aqui nessa questão de fazer, só ficar compartilhando o conteúdo que a Margarete vai fazer e deixar os links disponíveis no conteúdo que vai ser compartilhado. Mas aí o pessoal se compromete, né? E depois chega na hora, desaparece todo mundo, né? Então é uma pena. E agora eu estava até ansioso para montar esse time aí, mas infelizmente eles não compareceram, né? Então o Matheus, depois o Rilo, a gente quiser dar andamento e continuar falando depois aí no privado. A ideia era a gente criar... Tudo aí é meu entre mentes, tá, gente? Essas frequências, as pessoas falando, é tudo do meu. Então, a ideia era a gente criar alguns perfis, né, de compartilhamento para se filtrar nos grupos, né, e ter também um pouco mais de habilidade nessa questão de divulgação, ganhar novos apoios, né, grupos de ONGs, né, de direitos humanos, esse novo projeto de lei que tem aí agora dos direitos neurais, que o Chile conseguiu um reconhecimento e tramita lá no Congresso. Então já é também um leque, né, que a gente pode correr atrás. Estou com uma pessoa também para fazer a divulgação e aperfeiçoamento do aparelho, a gente está desenrolando isso daí. Também em universidades, né, fazer o contato em universidades, da palestra em curso de psicologia, psiquiatria, talvez medicina e alguns outros, né? Tem a Unicamp aqui, eu estava pensando em nossa, esqueci o nome da faculdade de Piracicaba, mas são assim